Irmãos e irmãs, o Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus apareceu de novo aos discípulos à beira do mar de Tiberíades. A aparição foi assim. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e outros 2 discípulos de Jesus. Simão Pedro disse a eles: Eu vou pescar. Eles disseram: Também vamos contigo. Saíram e entraram na barca, mas não pescaram nada naquela noite. Já tinha amanhecido e Jesus estava de pé, à margem. Mas os discípulos não sabiam que era Jesus. Então Jesus disse: Moços, tendes alguma coisa para comer? Responderam: Não. Jesus disse-lhes: Lançai a rede à direita da barca e achareis. Lançaram, pois, a rede e não conseguiam puxá-la para fora por causa da quantidade de peixes. Então o discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: É o Senhor. Simão Pedro, ouvindo dizer que era o Senhor, vestiu sua roupa, pois estava nu, e atirou-se ao mar. Os outros discípulos vieram com a barca, arrastando a rede com os peixes. Na verdade, não estavam longe da terra, mas somente a cerca de 100 metros. Logo que pisaram a terra, viram brasas acesas com peixe em cima e pão. Jesus disse-lhes: Trazei alguns dos peixes que apanhastes. Então Simão Pedro subiu ao barco e arrastou a rede para a terra. Estava cheia de 153 grandes peixes, e apesar de tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus disse-lhes: Vinde comer. Nenhum dos discípulos se atrevia a perguntar quem era ele, pois sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão e distribuiu por eles, e fez a mesma coisa com o peixe. Esta foi a 3ª vez que Jesus, ressuscitado dos mortos, apareceu aos discípulos. Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, tu me amas mais do que estes? Pedro respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus disse: Apacenta os meus cordeiros. E disse de novo a Pedro: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro disse: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: Apacenta as minhas ovelhas. Pela 3ª vez perguntou a Pedro: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro ficou triste, porque Jesus perguntou 3 vezes se o amava. Respondeu: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe: Apacenta as minhas ovelhas. Em verdade te digo, quando eras jovem, tu te cingias e ias para onde querias. Quando fores velho, estenderás as mãos, e outro te cingirá, e te levará para onde não queres ir. Jesus disse isso significando com que morte Pedro iria glorificar a Deus. E acrescentou: Segue-me. Palavra da salvação.
Glória a vós, Senhor. Terceiro domingo, a liturgia do terceiro domingo deste tempo pascal, onde nós, em torno da mesa da Eucaristia e a mesa da palavra, nos reunimos no desejo de compreender mais profundamente, de mergulhar, gosto dessa frase, mais profundamente neste mistério da vida que venceu a morte. Aí nós, queridos irmãos e irmãs, em cada liturgia temos a oportunidade de acompanhar também como que os primeiros cristãos, os apóstolos de modo especial, foram internalizando esta verdade de fé. Como que eles foram, de fato, vivendo essa certeza da vitória da vida sobre a morte. Nós temos aqui no Evangelho de hoje, novamente São João, e falando da terceira aparição de Jesus aos seus apóstolos. E ele faz questão de contextualizar. E neste contextualizar, nós podemos até perceber elementos que também nos ajudam bastante. Primeiro, Simão Pedro, ele toma a iniciativa e diz: eu vou pescar. E aquela atitude de Pedro também provoca os demais que estavam ali. Também vamos pescar contigo. Hoje, fazendo a minha reflexão, minha meditação, me veio aquela sensação, que para mim tem fundamento, até parece uma vontade de Pedro e os demais voltarem àquele estilo de vida antes de conhecer Jesus, a serem pescadores de peixes somente. Mas aí nós temos esta imagem de Jesus que, de repente, está ali à beira deste mar de Tiberíades, e Jesus que dirige a palavra para Pedro e os demais, provocando: tendes algo para comer? Não pescamos nada. Esta outra frase, não pescamos nada, por quê? Porque vamos dizer que aquele estilo de vida anterior não era mais algo que iria trazer vida verdadeira para este grupo dos apóstolos. Então, aí nós temos eles, sem reconhecer que é Jesus, acolhendo a palavra de Jesus. Lance as redes do lado direito, e eles foram obedientes. Então esta imagem é significativa. Souberam ouvir a palavra do Senhor, mesmo sem reconhecer ser o Senhor. Souberam obedecer à voz do Senhor. Então para nós significa também que quando eles voltam a atenção para o Senhor, novamente a vida, ela é transformada. Ou seja, aquela noite, sem nada, com certeza deixou muita angústia, muita tristeza para aqueles homens, mas de repente agora, com a presença de Jesus, tudo é transformado. E Jesus, portanto, Ele que se aproxima novamente, é Ele, portanto, que se manifesta, é Ele que quer envolver estes homens nesta alegria, no poder que venceu a morte, que é o poder da ressurreição. Aí nós também temos esta outra imagem, quando eles chegam na praia, Jesus já tem algo para oferecer, já tem peixes, já tem pão ali, mas Jesus quer que eles também possam colocar em comum aquilo que eles também têm, e trouxeram alguns peixes. Mas em torno desta mesa, aqui faz pensar já na ceia eucarística.
faz pensar naquilo que eles, ou naquele momento, que eles tinham vivido com Jesus, que é a ceia pascal. Porque novamente essa imagem, Jesus toma em mãos, novamente dá graças, abençoa e distribui. Então sempre é uma menção à Eucaristia, para que eles pudessem novamente voltar a reviver aquele momento que eles viveram com Jesus, antes de Jesus ir para o horto, antes de Jesus ser condenado à morte, ou seja, aquela ceia pascal que celebraram com o Senhor. Mas esta imagem também tem um valor. É Jesus, portanto, que os reúne em torno ali e eles participam da ceia, participam daquele momento com o Senhor. Bom, eles vão sendo envolvidos nesta graça, vão sendo envolvidos nessa luz, nesta presença do ressuscitado. Outra imagem que merece a nossa atenção é este olhar de Jesus para Pedro. Pedro, tu me amas? Repetindo 3 vezes esta pergunta, deixando Pedro até incomodado, tanto que Pedro no final até diz: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. E em cada momento Jesus, olhando para Pedro, dizendo: apacenta o meu rebanho, apacenta as minhas ovelhas. Então aqui, queridos irmãos e irmãs, sempre este rebanho que somos nós, viu? Este rebanho pertence ao Senhor. Ele é o pastor por excelência. Tanto que Pedro, ele foi chamado para cuidar do rebanho do Senhor. E ele assumiu com muito amor. Isso ele foi demonstrando depois com a própria vida, a maneira com a qual ele abraçou esta missão que o Senhor lhe confiou. Aí podemos agora até voltar nossa atenção para a primeira leitura. Esta maneira com a qual Pedro e os demais se entregaram ao amor de Jesus e viveram essa entrega também, essa entrega movida pelo amor a Jesus, trouxe para Pedro e os demais consequências, porque a leitura mostra, Atos dos Apóstolos, que eles estão sofrendo as mesmas situações que Jesus também já tinha sofrido. Eles estão sendo levados diante do Sinédrio, o Sinédrio, os sumos sacerdotes ali com aquele autoritarismo, né? Querendo impor para que eles se calassem, que eles não ficassem divulgando aquela doutrina, que não ficassem anunciando Jesus. Mas aí uma frase que Pedro novamente direciona para estes sumos sacerdotes, doutores da lei, esta frase tem um peso muito grande. É preciso obedecer antes a Deus que aos homens. Então Pedro estava dizendo: nossa vida pertence ao Senhor. Nós temos Jesus como Senhor da nossa vida. É a Ele que nós devemos obedecer, não a vocês. E por isso que Pedro e os demais saíram dali e voltaram com muita alegria, porque sofreram injúrias por causa do amor a Jesus. Então vale a pena sofrer quando a razão é este amor por Jesus, amor ao Evangelho, amor ao reino de Deus. Então eles não saíram dali lamentando, reclamando porque tinham sofrido aquilo. Pelo contrário, contentes, alegres, podemos até dizer exultando de alegria, louvando a Deus, porque estavam vivendo na própria pele aquilo que Jesus também viveu. E algo que para nós também é de grande importância, queridos irmãos e irmãs, é perceber que este amor a Jesus tomou conta de tal maneira da mente e do coração de Pedro e dos demais, que eles continuaram, portanto, anunciando, pregando. Já não tinham mais medo de nada, de ninguém. Por quê? Porque a vida,
alcançou esse significado mais profundo, que é viver para o Senhor, é viver para esta missão que o Senhor confiou: apacenta, cuide do meu rebanho. Então nós temos que louvar a Deus, né, por esse testemunho deixado pelos nossos apóstolos, um testemunho que depois foi contagiando tantos e tantas pessoas durante a história da humanidade. E nós aí também podemos até louvar e glorificar o Senhor, porque quando Ele chamou Pedro para viver a morada celeste junto, aí veio o sucessor de Pedro, e desse sucessor tantos outros sucessores, e nós agora entregamos há poucos dias o Papa Francisco, este sucessor de Pedro, este também que foi escolhido por Deus para cuidar do rebanho do Senhor. Que bom que nosso querido e amado Papa Francisco, a exemplo de Jesus, teve um olhar marcado por uma profunda compaixão para com o ser humano, uma misericórdia assim que tocava a alma de muitas pessoas, que até muitos que nem são cristãos, até pessoas que se dizem que não acreditam em Deus, demonstravam grande admiração pela humanidade presente no coração do Papa Francisco. Mas ele cumpriu bem a sua missão. Deixou para nós também esse testemunho de vida, da mesma forma que Pedro deixou no seu tempo. E agora então nós confiamos novamente a Deus, porque sabemos que é Deus que conduz com o seu Espírito esta igreja. Ela está há 2000 anos já caminhando com essa história sempre marcada por situações complexas, sim, mas sempre a graça de Deus predominando. Então nós acreditamos que Deus, no seu amor infinito, vai também escolher, ali por meio dos cardeais, este novo sucessor para a nossa igreja, para continuar dando a devida atenção a este mandato de Jesus: apacenta o meu rebanho, cuide do meu povo, cuide do meu rebanho. Então assim nós nos colocamos nessa atitude de oração, agradecendo e pedindo ao Senhor esta graça, né, para que aquele que for o escolhido, de fato, esteja sempre dócil à voz do Senhor, sempre movido por essa misericórdia, por essa compaixão, que é própria do coração do próprio Jesus Cristo. E assim a nossa igreja vai continuando a sua caminhada, a sua história também. Até o dia que todos nós estivermos, a exemplo da segunda leitura, né, João naquela visão, falando no momento em que o Cordeiro é glorificado por todos e tudo, né? Nós sabemos que um dia queremos essa graça, um dia vamos alcançar essa graça, de também poder nos unir a todos os anjos e santos, para juntos também dizer toda a honra, toda a glória, todo o poder ao nosso Deus. Mas já falamos aqui também, já fazemos esta afirmação: toda a honra, todo o poder, toda a glória para o Senhor nosso Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Professemos a nossa fé.